13 de novembro de 2022. Eu estava numa sala de aula, acredito que outros também, e alguém dava aula sobre coisas astrais. O interessante é que eu fazia várias coisas ao mesmo tempo. Estava com um livro aberto em cima da mesa lendo, era algo sobre história do astral ou algo muito complexo mais do astral, que não consigo lembrar para colocar na folha agora aqui fisicamente. Eu fazia flexões, abdominais e outros exercícios complexos ali no meu canto na cadeira durante a aula, ao mesmo tempo. E ainda trocava mensagens sobre os exercícios físicos. E tentava prestar atenção na aula tudo ao mesmo tempo. A experiência cortou aí, acordei e dormi de novo depois, e aí continuou em outro local. Lembro vagamente um ser humanoide estranho falava sobre ser frio como um alienígena, acho que talvez ele fosse um reptiliano alienígena. Ele dizia sobre não ter emoções e nem sentir nada. Nem tristeza nem felicidade. Simplesmente ignorar tudo, passar por cima de tudo com frieza, controle mental absoluto. Não ser mal, não era sobre maldade, mas sobre ter controle emocional. É difícil explicar para humanos e colocar em conceitos aqui da Terra algo bem bizarro e inumano. Era estar acima dessas emoções, além delas. Ele estava sentado num sofá de couro vermelho aveludado muito bonito e grande, redondo, enquanto nos dava estes conselhos. Acho que eu estava com Campos. Depois eu e a Campos fomos para um lugar muito bagunçado. Tinha uns homens tomando banho pelado juntos embaixo da mesma ducha, uma putaria e orgia do caramba, bem sinistro, algumas mulheres em volta também, mas parecia uma sauna gay, algo bem sinistro. Ela ficou olhando os homens pelados. Então eu disse: ah, então vou ali olhar umas mulheres peladas também no outro lado. E fui para um outro cômodo lá que tinha mais mulheres. Ela ficou com ciúmes e foi atrás discutir, aí parece que a gente brigou. Então eu saí de lá e fui para outro lugar. Encontrei então com a Galinari depois e uns amigos e amigas dela. Andávamos juntos até que em certo momento ela foi para trás de uma construção em um corredor estreito, e eu fiquei com uma garota e um pessoal na frente e me perguntaram: por que não foi junto com a Galinari? Bom, quando eu olhei lá no corredor, só tinha mulher, umas 7 mulheres, e Galinari estava discursando para as mesmas, então achei melhor deixar elas à vontade. Depois de um tempo, Galinari voltou junto com o pessoal do corredor e falou que tinha colocado uma bomba lá naquela estrutura que era tipo uma escola, e ativado, e ia explodir em pouco tempo. Aí todo mundo saiu voado, alguns literalmente voando como eu de lá pra longe. Então eu encontrei com a Galinari num outro lugar tipo um quarto de hotel, e tinha uma outra pessoa lá também. Ela queria brindar alguma coisa, não lembro se era essa bomba que havia sido um sucesso. Eu disse: eu não bebo mais, e não estou nem aí para este feito, seja lá qual for, não lembro. Por mim eu brindo com Guaraná, havia uma garrafa de Guaraná lá. Lembrei do ensinamento sobre frieza que havia tido anteriormente lá, e ignorei a alegria da Galinari querendo brindar. Após uma pequena pausa, pensei melhor e disse: por mim nem Guaraná eu bebo, pode ser até água mesmo, acho melhor. Aí o cara que tava lá com a gente foi e encheu um copo de água pra mim. Só que ele não tinha lavado direito e ficou uma água meio amarelada. Aí eu falei isso pra ele que a água estava amarelada, e não quis beber. Então Galinari pegou um sabão de barra normal e lavou o copo lá na pia direito, com sabão de barra. Mas não era muito costume ter essas frescuras não, o povo do astral parece que está acostumado na porquidão, a não lavar direito as coisas e tudo mais. Eu falei um pouco com a Galinari, ela estava um pouco sentimental, discutimos a relação de certa forma, ela perguntou o que eu havia feito em certo intervalo de tempo em que ficamos separados, aparentemente anos ou séculos no astral, não sei dizer ao certo quanto tempo. Pode ser que seja apenas o intervalo de tempo em que ficamos fisicamente sem nos conhecer também após a encarnação, pois temos a mesma idade, mas nos conhecemos aos 24 anos. Eu creio, fui sincero e disse que fiquei na putaria pesada, altas orgias. E perguntei dela então, o que ela tinha feito, se tinha ficado nas orgias também, na putaria pesada, ficado com vários caras e tal, o normal do astral. Ela tentou negar mais, meio de forma triste confirmou, ou não negou, pois acho que não tinha como esconder. Então eu disse: é por isso você tá com sua filha aí. No caso a filha dela não estava com a gente no astral,
mas ela tem uma filha no físico, fruto de uma relação casual e cujo pai é ausente. Eu falei que não ia ficar com ela mais por causa disso, da consequência que esse comportamento causou. A filha dela no físico era um dos motivos pelos quais a gente brigava, no físico também, quando namorávamos. Ela então ficou sentimental, queria voltar acho, sei lá, ou conversar mais, ou que eu ficasse lá com ela naquele local mais um pouco. Mas aí eu falei: você escolheu o seu caminho, e eu escolhi o meu, de não ficar com você depois dessas escolhas. Muitos anos de escuridão, e nós dois estamos errados. É tudo consequência do que nós somos. Aí eu saí voando, me despedi dizendo que iria para uma dimensão superior, pelo menos é o que eu queria. Como estávamos debaixo da terra, eu comecei a subir. Voei muito alto, mas muito mesmo, uns 50 metros atravessando tetos, paredes, e passando por tudo, por muitos lugares. Passei por andares e andares e depois encontrei uma escada e segui por ela subindo, parei de voar. Galinari me seguiu e foi atrás de mim e me encontrou nessa escada insistindo para ficar mais e conversar melhor, esse tipo de coisa, e eu segui subindo a escada e negando dizendo que não ia voltar. Então uma hora ela parou de me seguir. E eu subi e subi e subi muito mesmo. Até que cheguei num lugar que era tipo um teste, pelo que considerei ou sabia lá, para ver quem entrava ou podia entrar no nível superior astral, seja lá onde fosse isso. Tinha muitos lutadores lá num corredor, eu diria que uns 100. Na parte inicial parecia corredor polonês. Mas ia aumentando a dificuldade, com lutadores mais fortes à frente, e tinha que ir passando por todos. Depois tinha um que ficava de frente para você bem forte enquanto outros do lado também lutavam. Esse maior e mais forte ficava em cima de uma tábua de madeira. Então eu pulei mais alto que ele, passei por cima, virando e caindo grudado nas costas dele, dando uma chave no pescoço dele com as pernas e derrubando ele no chão. Vencendo ele segui em frente. Eram vários lutadores, alguns com armas, outros não, difícil até contar tudo aqui, mas enfim, era tipo uma rampa gigante com vários lutadores espalhados como se fossem armadilhas, alguns escondidos, alguns com kimono, outros não, outros com armas diversas, outros lutando na mão mesmo. Após subir mais e passar por muitos lutadores, chegando perto do topo, tinha tipo um super galpão, tipo uma arena quadrada, com arquibancada em volta. Quando cheguei lá havia muita gente lutando, devia ter umas 200 pessoas, algumas lutando, outras assistindo. As pessoas formavam grupos para se ajudar também nas lutas, como panelinhas de briga. Havia um troféu gigante, quase do tamanho de uma pessoa, no centro, mas que ficava passando de mão em mão, conforme um lutava e dominava o mesmo, ficando com ele, e tentando defender, outro depois já vinha e lutava e pegava o troféu para si, e em pouco tempo já vinha outros contestar, outro grupo ou lutador, enfim, bagunça total. O troféu era tipo o token que precisava pegar para abrir a porta lá da dimensão superior. E todos queriam esse token, era algo como que para provar que você é digno. Por isso toda aquela confusão, aquele corredor, todos os lutadores em todo lugar do início da escada e rampa, tudo era para chegar naquele troféu, todos que estavam lá queriam aquele troféu e a luta era infinita, muita gente. Tinha alguns naquela arena quadrada com espadas samurai e outras espadas lutando. Eu vi aquela bagunça, cheguei e simplesmente fui tirando quem estava no meu caminho. Depois vieram com espada, uma garota veio, eu tirei a espada dela e cortei ela no meio, cortei a cabeça de outros que tentaram interferir. Fatiei uns 20 até que ficaram mais recuados com medo de mim, então eu simplesmente peguei o troféu e fui embora voando, e fui para a porta que era o acesso da suposta dimensão superior que eu falava, e depois disso acordei.